Mas o meu lado humano faz eu entender muita coisa diferente, né? Mas eu carrego muito isso. O meu ex-marido fala, você é muito humana, eu aprendi muito com você. E ele era uma pessoa muito mais centrada, né? Do racional, que eu. Mais né? racional. Mas isso é bom, né? Um acaba aprendendo com o outro. Entendeu? Só que assim, talvez eu era muito pro lado humano, né? Eu queria ser amiga de todo mundo ali. A vida ensina que não dá que também, não dá né? muito. Mas assim, eu preservo isso. Eu acho que isso é importante. Então, eu acho que tratar as pessoas com mais humanidade ali tá muito deficiente isso ainda, entende? Sim. E eu acho que um olhar mais humano, assim. E você acha, por exemplo, que dentro desse olhar mais humano, existe uma diferença, por exemplo, de como o homem olha para outro homem e como a mulher olha para outra mulher? Mas muito, né? Na verdade é o seguinte, é até importante citar isso, né? Falando de homem para homem, eles se respeitam, né? Eles, quando um homem fala com outro homem, eles falam no mesmo nível ali, independente de conhecimento, de poder aquisitivo. Quando uma mulher fala com uma mulher, você tem duas opções ali. Ou ela é competitiva com a outra, ou ela é humana. Né? Então, ou ela entende a mulher com sororidade, ou ela entende a mulher como uma competição. Não, quero ser mais que ela, o cabelo dela é mais bonito. Então, a fulana tá crescendo. Meu Deus do céu, eu preciso ver o que eu vou fazer pra ficar acima dela, Só que olha a diferença disso, gente. Os homens, eles se tratam com respeito. E eles estão sempre bem. Agora, as mulheres, elas têm esse impasse. Esse impasse faz com que a gente não se una. Esse impasse faz com que a gente seja sempre vista dentro de uma sociedade com menos valor, tanto no corporativo, menos importância. Né? E a gente não pode deixar isso. Eu acho que tá começando a mudar isso, né? Começando a mudar. Mas ainda tem. Ainda é moroso. Ainda tem muito, né? E acho que já não cabe mais uma sociedade, né? Eu acho que as mulheres, elas precisam se ver, se admirar, né? E entender ali quais são as qualidades de cada uma, né? Que isso é importante, se unir, né? Porque tem que haver o respeito, tem que haver a sororidade, tem que haver a empatia ali. E parceria, né, gente? União. Parceria. A gente nesse mundo, principalmente... o corporativo existe também, porque a gente acha que não. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente olha muito pro empresário como se ele... Quem são os concorrentes? Os concorrentes é quem trabalha na empresa, porque os donos de empresa, eles participam de roda de negócios com pessoas do mesmo negócio que ele para trocar figurinha. Sim. E a gente não sabe disso, né? Exatamente. E quando você se torna empreendedor, é muito importante ter essa parceria. E se a gente que é mulher pode fechar essas parcerias com outras mulheres para uma dar a mão para outra, então se eu cresço, vamos crescer juntas? Vamos crescer juntos. Cara, ela é boa nisso, eu sou boa naquilo, independente do que seja. Vamos junto, então, né? Eu acho que tem soado melhor isso, Sim. né? As mulheres estão começando a entender esse caminho. Sim, isso é importante. Ainda dói muito, mas a gente começou a entender que isso funciona, né? E é um trabalho de formiguinha, né? Porque se a gente for parar pra analisar, isso vem de uma... de um machismo estrutural, né? E que deixou as mulheres ali mais vulneráveis, submissas ao ponto. Sim. E que elas fossem ali até um pouco mais concorrente uma da outra. Inseguras também, porque exatamente. A gente nunca achava que conseguia fazer algo sozinhas, né? Precisava sempre ter um homem por perto para garantir porto seguro. Para garantir que aquilo ia dar certo, Sim. né? Como é que eu vou abrir uma empresa sozinha, gente? Não, e assim, eu preciso ter uma família, preciso ter filhos. Então são várias questões aí que assombram as mulheres, Sim. né? Ah, não, vou me dedicar hoje ao meu trabalho, tá? Mas quando que eu vou ter filho? Porque a minha idade biológica não espera. Quando que eu vou formar uma família? E será que isso é um sonho dela? Será que é um sonho dela ou um sonho dos pais? Ou é um sonho da sociedade? Ou é aquilo que implantaram na sua cabeça? Que a gente já começou a plantar um monte de sementinhas, de né? Na orelha de vocês, né? Toda segunda estaremos aqui para tirar essas pulguinhas, gente. Enfim. Então, assim, são várias questões que é legal Sim. a gente abordar, pra gente falar aqui, dar voz a isso, né? Vamos trazer pessoas, né, pra isso. E eu acho muito importante
falar aqui. Até a questão da maternidade, pra mim, nunca foi muito aflorada, né? Isso eu ia te perguntar. Na minha Você vida. teve vontade de ter filhos? Olha, teve horas que eu achei que eu tinha, tem horas que eu acho que não, tem horas que eu falo, será que é o momento? Mas vem aquela, né? E a sua idade biológica, Tanise? Você tem 34 anos. Ih, filha, né? tem isso não. Tudo isso vem, gente. Então eu já passei por um bocado de coisas. E a gente vai lidando, né, com os nossos gatilhos, eu até os nossos hoje não sei se eu quero ser mãe. Ah, jura? Enchendo a cabeça do nosso terapeuta de aí. deixar na casa do vizinho, não filha. Não é, menina? Quer ser mãe, Tanise? Deixa na sua porta por uma semana aí. Você cuida, né? O primeiro choro da criança eu devolvo, né? Gente, eu Quem tive pariu, essa vontade. Mateus, que balança. Não, mas eu tive vontade. Sério? Ah, filha, tive. O Gabriel, quando nasceu, eu tinha 23 anos, era uma menina. Uma vontade de voltar pro útero? Falei. Não, pro útero não. Eu queria devolver pro hospital mesmo. Porque eu cheguei em casa, a criança só chorava. Eu falei, veio quebrado esse trem. Meu Deus. Eu voltei pro hospital. Cheguei pro médico e falei, doutor, só chora. O que eu faço com essa criança? Faço? Ele falou, tem jeito, mãe. Tem Quem que cuidar. pariu, Eu Mateus, falei, não que dá pra balança. deixar aqui? Não dá. A gente Se fosse brinca. comigo, eu ia falar, mãe, agora é com você. Você não pediu? Toma. A gente brinca, mas isso é muito sério. Porque assim, a gente, a menina veio muito com essa questão da maternidade, de Sim. ser mãe, de cuidar do outro. E de onde vem isso, né, cara? Por que a gente tem que cuidar do outro? A gente tem que cuidar de alguém? Na verdade, acho que a mulher, ela já foi... não é cultural, já é enraizado isso da mulher desde lá de trás, onde a mulher existia para cuidar da família, né? Para cuidar dos filhos. A mulher não podia estudar, a mulher não podia votar, a mulher não tinha importância, né? A mulher era para cuidar da família e reprodução. Então isso vem de lá, né? Então você imagina hoje, até hoje a gente passa por situações, há um passado próximo. Pensa na sua avó. É um passado próximo. É um passado Como próximo. que foi a vida da mulher que era sua avó? Ou a sua mãe, um passado muito mais sofrido, entendeu? Então, assim, se eu for parar pra analisar, minha mãe foi feminista e nem sabe. Se eu for pensar, minha mãe foi uma puta guerreira, uma puta de uma mulher guerreira, tá? E ela nem entende o tanto valor que ela tem. Entendeu? Por quê? Porque às vezes o olhar feminino, o olhar do valor que ela tem ali, ela nem percebeu. Que ela foi empreendedora. E é engraçado que, por exemplo, você fala isso e me vem muito na cabeça. Eu tenho mulheres na minha família que você olha, você vê que ela não... Cara, ela não se reconhece. E ela não queria ser mãe. É simples assim. Por que ela... É como se ela não tivesse... Realmente ela não teve escolha, né? Sim, sim. Ela teve que ter aqueles filhos. Porque ela tinha que casar naquele momento. Ter filhos. E não precisa muito, ó. Por exemplo, eu sou temporona. Então, quando eu nasci, meu pai tinha 60 anos. Então, eu tenho irmãos de 70 e poucos anos. Né, que são pessoas de idade. E as minhas irmãs... Elas estudaram, claro, mas elas foram educadas e criadas pra casar. Então, quando chegava um dado momento da idade, meu pai já sabia. E aí, cadê o pretendente? Vai casar quando? Né? Mulher muito velha? Pra casar, vai ficar pra titia, Célia. E aí é engraçado que a cabeça dele mudou tanto que eu com 19 quis casar, né, gente? Eu fiz essa cagada, tá? É verdade, gente. Pode falar palavrão? Pode falar cagada? Bom, falei. Pode. Fale o que sentir à vontade, porque elas podem tudo. Então tá bom. Então eu fiz essa M aí de casar com 19 anos. Meu pai não queria deixar eu casar com 19 anos. Eu falei, ô papai, peraí. Como que eu não posso casar com 19? Eu quero, eu tô falando que eu quero. Eu preciso da sua assinatura. Eu precisava da assinatura pra casar na minha época. 19 anos. Preciso da sua assinatura que eu quero casar. E ele, nossa, surtou. Eu falei, as minhas irmãs tinham que casar com 17, 16. Já eu tô 2 anos à frente, né? Tô velha já, preciso casar. Não, ele surtou. Ele surtou. Depois, minha filhinha, caçulinha. Eu já não podia. Aí, tá vendo? É engraçado, né? É engraçado. O bom é que a cabeça dele mudou, né? Exato. Não, isso é importante. Muita loucura. A gente não teve, a mulher a linha do tempo, escolha. Né? É a linha do tempo. Porque assim, se a gente for reparar hoje, né, a gente tem tantos... nessa linha do tempo que a gente traz aí, de um passado, né, não tão distante, né, e nessa linha do tempo, muitas coisas mudaram, né? E vou falar mais, em 2, 3 anos, o quanto que a gente
evoluiu e retrocedeu ao mesmo tempo. Nossa, Tanise, muito estranho o que você tá falando. Mas a gente evoluiu para certas questões bastante, mas retrocedeu em outros pensamentos, né? Sim. Então, vale a reflexão, né? Se a gente for pensar que você enxerga isso, você vê hoje ainda na televisão, que eu acho um absurdo, né? Até mudando um pouco de assunto, mulheres no metrô xingando o cabelo da outra que tem bactéria, porque era uma mulher preta. Então, assim... Meu Deus. Então, o quanto que a gente retrocede ainda e o quanto que a gente evolui. Se a gente for falar de tecnologia ou se a gente for falar de preconceito, Sim. a gente ainda tá ali, né? Então, são Tem questões... muita coisa pra... Tem muita coisa. Então, assim, eu acho que em 3 anos aí a gente teve oscilações, você entende? Em pandemia, né? Então, a gente acha que melhora em algumas coisas e outras coisas a gente retrocede, né?